Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 26 de outubro de 2025. Paraquedistas ucranianos retomam vila na região de Donetsk. E o exército de Putin executa seus próprios soldados. Para quem assassina civis, ucranianos, assassinar soldados deles, isso aí não é nada. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like. É muito importante a todos que deem um like, todos que assistem o vídeo e também compartilhem com todas as suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, o que vocês tiverem, porque fortalece o canal e mais gente vai ter acesso à verdade e mais gente vai se inscrever. Conto com vocês. Me ajudem a fortalecer e a crescer o canal. E quero também pedir a todos que façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, os paraquedistas ucranianos libertaram, ou melhor falando, os militares ucranianos gostam de dizer que libertaram, porque ela estava sob o jugo dos criminosos terroristas russos. E eu normalmente tenho dito retomaram, mas então as duas palavras, se eu ler, significam a mesma coisa para efeito da guerra lá na Ucrânia. Então, eles retomaram a aldeia de Sukhaske, que é na região de Donetsk, e eliminaram ali em torno de 50 militares russos. A unidade da brigada número 82 ucraniana é uma brigada de assalto aerotransportado. Ela é da Bukovina, a origem dela. Bukovina é o território ucraniano, ali uma região, uma província. E libertaram essa vila no distrito de Pokrovsk, ou seja, próximo ali à região de Pokrovsk, que fazia parte da linha de defesa de Pokrovsk. Porque a linha de defesa de Pokrovsk são inúmeras vilas, né? Não é, às vezes, a gente tem mais conhecimento de meia dúzia de vilas, né? Ou 10 vilas no máximo, que a gente sempre tem mais em disputa, que são as principais e são as maiores, né? Mas essa também é uma vila que já estava totalmente destruída pela artilharia russa e os russos acabaram sendo expulsos dali. Então eles entraram em batalha com as tropas russas que estavam ali, uma companhia ucraniana, desse batalhão originário da Bukovina, e com mais de... ali os russos tinham mais de 60 homens para defender a região ali, né? E desses 60, 44 foram mortos. 8 ficaram feridos e outros 9 acabaram se rendendo. Na realidade, a Ucrânia está provando que a resiliência, a calma, o poder e cálculo frio, e nos postos mais quentes da frente, tem feito sucesso. Esses soldados também são experientes, não são soldados de primeira viagem, vamos dizer assim, de primeiro combate, conhecem bem como é que se portar na linha de frente. E cada metro da terra libertada, na minha opinião, é um passo em direção à vitória, um passo apoiado pela coragem, pelo sangue dos melhores filhos da Ucrânia. Acho que isso é uma coisa fundamental e a Ucrânia tem conseguido isso com sucesso. Não quer dizer que ela não vai perder território, não quer dizer que ela não possa perder uma cidade tática, estratégica amanhã ou depois, né? Isso pode acontecer. As guerras dão as viradas, mas não acredito, na minha opinião, que eles vão perder a guerra. Agora, enquanto isso, um crime bárbaro que os russos cometem, né? Na minha avaliação, eles estão executando seus próprios soldados. Eles executam por covardia, na realidade. E quem obedece uma ordem dessas é muito covarde, é tão criminoso quanto quem deu a ordem, né? E essas notícias que foram detectadas, eles fazem isso em toda a frente, mas foram vistas, né? Foram com imagens, a Ucrânia filmou com drones de reconhecimento e daí anunciou para o mundo isso na região de Zaporizhia. Ou seja, é um ataque fracassado que muitos, a maioria, têm sido fracassados, né? Agora eu acho que todos, eles não estão conseguindo segurar as vilas das regiões que eventualmente eles tomam e não têm tomado ultimamente. Então esse ataque fracassado expôs o verdadeiro estado das unidades russas, com a marca de elite, inclusive paraquedistas, eles chamam VDV, né? Que não são capazes de mascarar, planejamento e logística deles são muito inadequados. Como os paraquedistas russos viram o que os esperava com tal plano. Muitos decidiram se render, então eles não estavam conseguindo avançar em Zaporizhia e foram se render, estavam se rendendo e foram alvos das próprias unidades de drones russos que estavam vigiando e atiraram e eliminaram
os desertores, no caso, seriam prisioneiros aí, não seriam nem desertores, mas eles também estão caçando os desertores com drones, estão eliminando, não querem nem prender os caras, e os caras que vão se render para o exército ucraniano são eliminados também com drones, eles têm usado essa técnica. Eles eles não estão economizando drone para lutar contra a Ucrânia. Eles estão eliminando, parece máfia. E acho que é a máfia mesmo. Né? Eu falo máfia do crime, mas que a Rússia toda é uma grande máfia. Não dá para negar isso. Né? Então, essas forças de paraquedistas, elas foram colocadas ali na frente. Né? E as forças paraquedistas sempre foram forças profissionais. E eles já tinham uma certa experiência, mas elas foram muito dizimadas da Ucrânia. E elas estavam ali mescladas com muitos soldados novos e sem experiência. E colocam eles junto com os experientes, sem dúvida ajuda, né? Às vezes atrapalha, mas ajuda, o experiente orienta, né? Mas, na realidade, o que eles fizeram? Eles achavam que isso ia... Essa brigada chegou nova, que iria dividir, como ela era nova lá, a tensão ucraniana no sul, enquanto um outro grupo operacional de ataque russo iria tentar, pelos flancos, tentar atacar a defesa da Ucrânia, a partir do leste, do leste da Ucrânia, ou ali na região de Donetsk, e forçar a penetração na região de Dnipropetrovsk. Essa era a missão dessa brigada paraquedista. E eles fizeram um avanço em direção a Orikhiv, e que consistiu em um ataque em várias ondas contra Mala-Tomchatka, com o objetivo de penetrar e consolidar a área. Os russos avançaram, ali tinha carro blindado, sendo tanques e veículos de transporte, veículos de combate de infantaria, que eles chamam. 26, entre tanques de guerra e os veículos blindados de combate de infantaria. Mas, apesar dos esforços, desses 26, 22 foram destruídos pelos ucranianos já no final das operações que eles estavam tentando avançar, foram destruídos. Perderam muita gente ali, muitos soldados. A maioria dos soldados também foi eliminada, com os sobreviventes abandonados por seu próprio comando. Cada um ficou abandonado ali na região, não sabia para que lado ia, né? Talvez nem soubesse para onde estava a direção da Rússia, ali que fica sempre uma confusão, o teatro de operações, a linha de contato, onde os combates acontecem. E aí ficaram como alvo para os drones ucranianos, que estavam atuando para limpar os campos. Muitos russos, no entanto, eles se juntam às forças de paraquedistas deles, eles acreditam que nos paraquedistas eles vão ser mais bem tratados como guerreiros de elite. Né? Na Rússia eles eram vistos sempre assim, tanto fuzileiro naval quanto paraquedistas, são guerreiros de elite. Eles tinham que ser profissionais com longo treinamento especializado. Porém, a realidade agora, na guerra, como o exército russo está dizimado, a realidade é muito diferente do que sempre era retratado. Paraquedistas foram jogados também no moedor de carne, foram dizimados, nem eles esperavam isso. Os paraquedistas profissionais, observando os seus companheiros serem engolidos por explosões, enquanto sua própria vez se aproximava. Em vez de um ataque coordenado e avassalador, como eles costumavam fazer, as unidades foram alimentadas em ataques de desgaste, apenas alguns veículos por vez, com pouca ou nenhuma esperança de potenciais sobreviventes. O efeito psicológico nisso foi catastrófico. Para os soldados mais novos, paraquedistas, à medida que o status de elite se evaporou, né, em uma sensação de serem dispensáveis diante da aniquilação, um número crescente de soldados russos escolheu a rendição, em vez da morte certa. E alguns desertaram, né? Não foram para o lado da Ucrânia, nem voltaram para a sua linha e foram. Tomaram outro destino. Um vídeo dessa direção, agora o importante é isso, dos que se renderam para a Ucrânia, a direção da Ucrânia, ele mostra um paraquedista russo saindo da sua posição destruída. Os ucranianos destruíram, estavam atacando com drones ali o que restou deles. E ele foi guiado em direção às áreas de retaguarda ucraniana por 2 soldados ucranianos. Ele se rendeu para os caras. Tinha 2 soldados ucranianos e ele estava sozinho. Aí ele foi e se rendeu para os ucranianos. Os ucranianos, o que fizeram? Aceitaram a rendição dele. Desarmaram ele, pegaram a arma dele e levaram ele como prisioneiro de guerra. Estavam indo, caminhando. E essa
possibilidade deu ao soldado russo uma escolha racional de sobrevivência. É claro, senão ele ia ser morto ali se ele enfrentasse os ucranianos. Vamos dizer que ele levasse vantagem, conseguisse eliminar os dois ucranianos. Mas aquele setor, a Ucrânia estava prevalecendo e provavelmente, se não viesse mais soldados de infantaria ucranianos, viriam drones, que a região estava povoada por drones, tanto russos quanto drones russos, né, ucranianos. E, bom, desde que não, o grande problema que ele teve, ele foi avistado pelos camaradas dele. Então, logo depois, 2 drones russos atacaram o grupo. Ignorando, no entanto, esses 2 drones, o que achou interessante, os ucranianos procuraram abrigo, e ele também, mas foi cada um para um lado para os drones, um ia tentar salvar. No entanto, os 2 drones, nenhum deles foi atrás dos ucranianos. Os 2 drones foram atrás dos soldados russos, isso é chocante. Foram matar o camarada deles, que havia se rendido, com o único objetivo de punir os seus por escolherem viver. O cara escolheu viver, como os ucranianos não mataram ele porque ele se rendeu, os drones foram lá e eliminaram ele. Essa resposta russa, criminosa e terrorista, é implacável. No campo de batalha, visa dissuadir desertores por meio de uma ordem brutal, ou aqueles que estão se entregando, que de fato ele não desertou, não saiu andando aí sem rumo, né? Ou ir para casa, alguma coisa assim. Quando o reconhecimento russo identifica suas próprias tropas se movendo para se render, eles têm drones FPV russos e unidades de artilharia estão prontas para agir e atacar os soldados que se rendem. Isso, inclusive, os ucranianos capturaram em escuta de rádio que os russos, entre os comandantes russos. Outro soldado, mais um outro caso eu vou contar para vocês. Um outro soldado também desse grupo mesmo de paraquedistas, erguendo os braços em sinal de rendição, mas então rapidamente se vira e vê um drone kamikaze russo. Aí ele implora para o drone não matá-lo, sem sucesso. O drone veio e era um drone suicida e acabou esmagando-se contra o soldado e transformou em soldado em milhões de pedaços. Isso mostra que esses não são incidentes isolados no campo de batalha. Tem outras histórias, mas não vamos ficar contando história aqui às 24 horas do dia. Isso mostra as partes de um conjunto crescente de evidências de que tais medidas punitivas foram adotadas e estão sendo adotadas pelos oficiais russos para evitar a capitulação em massa. E também tem outra, se a tropa recua antes de receber uma ordem do comandante lá atrás para recuar, os que estão à retaguarda vão receber uma ordem para atirar em cima deles. Então a coisa está muito cruel, eles querem matar todo mundo, eu não sei qual é o do ditador da Rússia. E se o comando russo permitir rendições, a disciplina entrará em colapso, é o que eles pensam, né? Ainda mais a deserção e a recusa se espalharão, levando a perdas incontroláveis de mão de obra dos russos. Isso é o que domina, é o pensamento em toda a linha de comando da Rússia. Então, para evitar isso, os oficiais russos tentam restabelecer a dissuasão por meio de punições públicas e privadas, né? Eles têm os 2 tipos de execução, mas a um custo elevado. Inclusive oficiais que identificarem, pode ser oficial, que vai se render e eles conseguirem identificar, ele não conseguir chegar até a linha ucraniana já rendido, e onde teria a proteção de toda a linha de frente ucraniana, ele é executado também, oficial, sargento, não importa quem. Essas execuções ordenadas de soldados rendidos podem retardar a disseminação da capitulação, mas também confirmam aos recrutas que os oficiais pouco se importam com a sua sobrevivência. Isso faz com que até menos gente venha a ser contratado, porque eles acabam conversando com as pessoas interessadas que estão lá atrás da linha de frente. No entanto, eu acho que minha opinião, que o aumento de rendições e deserções é um indicador significativo que não pode ser ignorado. Quando os soldados escolhem, qualquer lado que fosse, o cativeiro, em vez de ordens diretas, para continuar combatendo, a guerra de atrito destrói a lealdade que o Kremlin ainda precisa para sustentar suas campanhas. Ou seja, além do desgaste que os ucranianos têm imposto através do seu exército aos russos, eles impõem também através dos assassinatos que eles fazem dos seus próprios soldados.
que não têm direito a nenhum julgamento. O julgamento é do comandante, que já delega para o operador de drone a ordem para eliminá-los. Criminoso, chocante. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal. Aqui vocês viram a verdade. Peço também que compartilhem com as suas redes sociais. Vamos fortalecer o canal. Vamos ver, acho que hoje, se não hoje, amanhã, até amanhã a gente chega a 20 mil. Continuem e vamos ver se depois disso a gente avança para os 30 mil inscritos. Eu conto com vocês, tá? Dê uma força para o canal, porque a retribuição sempre vai ser a informação verdadeira. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.